Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Cícia Albuquerque, Cecília, boa noite. Começando aqui mais uma live Oscar legal. Olha, Dr. Tomás de Aquino já chegando aqui. Vamos convidá-lo aqui para entrar. Nossa. Dr. Tomás de Aquino, não consigo te convidar. Por favor, preciso que você peça para participar. Eu não consigo te convidar, não sei porquê. Se querendo voltar a Manaus, fui tão bem recebido em Manaus. Foi muito legal, 2 vezes que estive em Manaus, fizemos ótimas discussões. Né? Manaus que vai estar no meu livro também, em breve, com uma história muito bacana sobre a questão das diárias e tal, cálculo de diárias. Quem sabe em breve estarei no norte. Já estou com uma perspectiva de ir a Amapá e a Porto Velho agora. Mas em Manaus quero ir, sim, com certeza. Um abraço aí, aqui é o Melo, Nailton Cazumbá, grande parceiro, Carol Fernandes, Fortes Contabilidade, todo mundo que está chegando, se sintam-se todas cumprimentados e cumprimentadas. Deixa eu ver se eu consigo então chamar Dr. Tomás de Aquino. Não consigo chamar. Pede para participar. Você precisa me solicitar a participação. Eu não consigo te chamar por aqui, eu não sei porquê. Quando ele diz que Tomás de Aquino não pode participar. Você está me seguindo pelo... Acho que você precisa me adicionar também no... Deixa eu ver se sou eu também que preciso te adicionar. Vamos lá, Tomás. Só um minuto, gente. Questões técnicas e aqui a resolver. Tomás, aqui. Vamos lá. Eu preciso te seguir. Já estou fazendo isso. Vamos lá. Agora se eu vou conseguir. Também não. O que houve? Vamos lá de novo. Vou pedir então, Dr. Tomás, se você pode entrar e sair e entrar de novo então. Que pode ser isso. Eu já te adicionei aqui novamente. Já adicionei tem o do escritório, tem o seu pessoal. Tem Oswaldo, Thaís, pessoal que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos. Só estamos aqui ajustando as questões de conexão aqui para poder inserir o Dr. Tomás de Aquino, nosso convidado de hoje. Não está conseguindo. Vamos lá, cadê? Rosângela Nascimento, minha mãe, chegou aqui também para assistir, obrigado. Bianca Monteiro, advogada também, especialista, trabalha com o Dr. Tomás, muito bem-vinda. Isilda, todo mundo que está chegando, Robervaldo. Opa, vamos ver agora, doutor. Não consigo. Ele está dando como não pode participar. Não sei o que está acontecendo. Quando ele enviar de novo a solicitação, Você consegue me enviar a solicitação? Eu não consigo te convidar, doutor Tomás. Vê se você consegue me enviar uma solicitação de participação. Embaixo aí no rostinho, esses rostinhos que tem embaixo aí no menu, se você consegue me mandar uma solicitação de participação. Porque quando eu clico aqui, diz que você não pode participar, não sei porquê. Eu já estou lhe seguindo aqui e tudo, mas eu não consigo. Gladys Ávila, Cris Lopes, pessoal que está chegando aí, todos e todas muito bem-vindos. Também não consegue. Você não consegue pelo perfil do escritório? Todos e todas muito bem-vindos. Será que é censura? Pelo perfil do escritório você não consegue entrar, será?
Rosângela, Bené Rezende, todo mundo que está chegando, boa noite. Nós estamos resolvendo aqui uma questão de acesso aqui com o doutor Tomás Aquino. Ah, legal, doutor, agradeço. A gente hoje vai receber o doutor Tomás de Aquino, vamos falar sobre intersetorialidade na solução de problemas sociais e ambientais. Um abraço à turma da Escola Aberta do Terceiro Setor, parceiros também do Projeto OSC Legal. Tem uma aula nossa lá virtual sobre a aplicabilidade do Miroski nas parcerias da saúde. Está lá então um curso, uma aula aberta lá, um curso na Escola Aberta do Terceiro Setor. Se inscreve lá, tá bom? Patrícia, Cláudia, Angeli, todo mundo que está chegando, boa noite. Estamos só resolvendo aqui essas questões tecnológicas para o doutor Tomás Aquino entrar. A gente já está, ele que já está esperando há algum tempo. Dona Ieda, seja bem-vinda. Então temos gente da Bahia, do Amazonas, Espírito Santo, São Paulo. Quem for chegando aí, diz de onde é também, para a gente poder ir identificando aqui os lugares. Adriana Mello do Acre também, sempre está acompanhando aqui, parceirona. Vivi Lopes também chegando, boa noite para vocês. Estamos só resolvendo aqui questões tecnológicas de acesso aqui do Dr. Tomás de Aquino, mas já a gente começa o nosso bate-papo. Ó, a Cláudia diz que é de Ilhéus, Bahia, que legal. Júnior Monteiro, seja bem-vindo também, todo mundo que está chegando. Estamos só resolvendo aqui a questão do acesso do Dr. Tomás de Aquino. Silmara, minha amiga querida de Ilhéus. Então, o pessoal que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Quiserem dizer de onde são também, a gente já identifica, já. Agora, vamos lá. Perfeito, vamos sim. Doutor Tomás de Aquino, então, entrando aqui. Então, Júnior Monteiro, que é de Fortaleza. Bacana, Júnior, bem-vindo. Pronto. Então... Difícil, hein? Nossa, mas é isso mesmo. Estamos todo mundo aprendendo esse mundo tecnológico, né? Esses novos meios de comunicar. Então, mas a gente consegue. Ainda eu tenho esse problema de antiguidade que atrapalha mais um pouco. Que é isso. O importante é as ideias fechadas que tornam novo, sempre trazendo novidades e discussões importantes. Isso é que é importante. Queria, para começar, doutor, queria agradecer muito, por demais, a sua presença, a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, tá bem? O senhor que é uma referência para todos nós. Semana passada eu estava aqui com o Ricardo Monello, e quando eu anunciei a live, o senhor disse, pô, nosso mestre Tomás de Aquino. Então, eu passo minhas palavras dele, né? Uma referência para todos nós. E eu quero agradecer mais uma vez, agora de público, a sua participação aqui, essa partilha de conhecimento, não só comigo, mas com as pessoas que vão estar assistindo e interagindo e mandando perguntas também. Eu fico agradecido, mas é mesmo mais por antiguidade e persistência. Legal. Cristiane, Cadu, pessoal que está sempre acompanhando aqui. Tem gente de todo o Brasil, já tem gente de Fortaleza, daqui da Bahia, Espírito Santo, o senhor está aí em Minas, a Bianca Monteiro, que trabalha contigo, também está por aqui. A Bianca está em Salvador. Morando na Bahia, ela é minha vizinha aqui praticamente, mas trabalha entre Minas Gerais aqui, legal. Para quem não me conhece, então, vamos começando. Meu nome é Lucas Seara, sou advogado, consultor, tenho mestrado aí na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia, em Desenvolvimento e Gestão Social, já trabalho com organizações há algum tempo e coordeno esse projeto chamado OSC Legal, OSC Legal, como preferir, né, que, dentre outras coisas, a gente tem a ideia e a perspectiva de fazer uma disponibilização, fortalecimento da sustentabilidade das organizações a partir da disponibilização da informação jurídica, de conteúdo e de instrumentos jurídicos para as pessoas fortalecerem a sua gestão. E a ideia das lives, nesse período de pandemia, é chegar a um número maior de pessoas falando um pouco do direito, das questões jurídicas, contábeis, questões que afetam a atuação das organizações, a gestão das organizações, de forma tranquila, aqui no bate-papo. Não é um programa de entrevista, mas sim um bate-papo com gente que tem aí
expertise para a gente conversar um pouco. E, no dia de hoje, a gente recebe aqui o Dr. Tomás de Aquino. Olha, o Marcelo do Maranhão está aqui também, lá já te cumprimentando. Viu? Então, eu geralmente, doutor, não apresento as pessoas, eu gosto que as pessoas, os convidados se apresentem, porque aí elas podem destacar aquilo que tem na sua carreira, o que é que está fazendo agora. Enfim, então, doutor, a palavra é sua para a sua apresentação. Tá bom, obrigado. Bom, eu sou advogado, eu fui promotor de justiça por 23 anos. Antes de ser promotor, eu era advogado, eu fui por 6 anos, depois fiz concurso lá no século passado, 1990. Fiquei no Ministério por 23 anos. Dos 23 anos, 18 deles eu trabalhei na promotoria de fundações, no Centro de Apoio ao Terceiro Setor. Eu me envolvi com essa questão, então, em 1995, quando eu vim para Belo Horizonte, fui designado para a promotoria de fundações. Um campo muito estranho, não existia nada, não existia nenhum livro, nada escrito sobre isso. E eu precisava conhecer, precisava estudar esse assunto. Busquei referência na reforma do Código Português de 1996, foi onde eu comecei a conhecer o assunto. E de lá para cá, me encantei com as questões das organizações do terceiro setor, hoje as OSC, e me envolvi com isso de corpo e alma. A minha vida, nos últimos 30 anos, só cuida de terceiro setor, de OSC, enfim. Eu fiquei 3 anos na Prefeitura de Belo Horizonte, recentemente, saí de lá em agosto passado, onde tivemos a felicidade de implementar em Belo Horizonte a Lei 3.019, de 2014, o Biroski, com a ajuda da Laís Figueiredo e da Bianca Monteiro. E foi muito bom, porque Belo Horizonte hoje, nessa área, é uma referênça. Então, é isso. E eu voltei para o meu escritório, porque meu sócio que eu tinha no escritório mudou para São Paulo, o meu escritório precisava de minha presença aqui. Eu estou, então, advogado com escritório em Belo Horizonte, especializado em terceiro setor. É isso. Que bacana, doutor. Então, ontem a Laís esteve aqui com a gente, falou bastante da experiência, ela vem falando sempre da experiência de Belo Horizonte. A gente vai ter a oportunidade de falar disso aqui. Para quem perguntou, o tema hoje é intersetorialidade na solução de problemas sociais e ambientais. Tá? Um tema bem interessante, instigante. Mas eu queria começar também mostrando este livro aqui, que é uma referência, Roteiro do Terceiro Setor, livro de autoria do Dr. Tomás de Aquino. Essa edição é a 5ª edição, salvo engano. Né? A 6ª já está aqui. E a 6ª está dentro, essa aqui ainda é a 5ª, provavelmente 40. E tem também como coautores André Costa Rezende e a Bianca Monteiro. Bianca Monteiro está aqui com a gente assistindo também, tendo essa honra, essa audiência. Bianca que vai estar com a gente no futuro, aí, em breve, aqui na live, no programa Terceiro Setor Revista também. Né? Então, queria aproveitar também para cumprimentar o pessoal que está chegando. Setor com Solidariedade, o Edson, Elzira, Felipe, Adriano, a Joelma da Fase, o pessoal da Associação de Agricultores lá do interior de Alagoas. Então, todo mundo que está chegando aí, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Eu queria só já começar, então, doutor, a gente vai falar sobre intersetorialidade, e eu queria provocar já essa primeira pergunta, do que se entende, para a gente poder que o pessoal entenda o que é essa intersetorialidade, mas trazendo uma consideração que eu tenho feito nessas discussões, nessas lives, sobre as questões das demandas complexas, né? O terceiro setor, as organizações, elas lidam com direitos sociais, com demandas muito complexas, que são as demandas sociais. E demandas complexas, elas exigem respostas complexas, né? Não se pode ter essa resposta linear, né? De causa e efeito linear, isso não responde mais. Então, a gente sabe que problemas como saúde, educação, assistência social, questão de drogas, por exemplo, enfim, você tem diversos campos de atuação. As questões ambientais, né, que estão aqui na nossa pauta também, elas são demandas complexas, elas exigem respostas complexas e sofisticadas que o Estado sozinho não é capaz de prover, até porque muitas dessas respostas e dessas questões têm a ver com a resposta estatal, sim, a política pública, mas tem a ver com a resposta da sociedade, as respostas individuais, o comportamento individual, a universidade, as organizações religiosas, né, um conjunto de atores, né, que tem que se dedicar a essa resposta,
e que o poder público tende a ser o capitão desse time, né? Conduzir essas discussões, essas respostas, esse prover o serviço público, esses bens públicos. Então, acho que queria começar por aí, a gente falasse um pouco de intersetorialidade, eu trazendo já essa provocação aí de como a gente fazer essa junção, de como juntar, fazer essa intersetorialidade, conjugando esforços do terceiro setor, do poder público e demais atores sociais. Tá bom. Bom, na verdade, como eu disse para vocês, eu fiquei 18 anos na promotoria de fundações, no CAOT, Centro de Apoio ao Terceiro Setor, e eu tinha necessidade muito grande de conhecer o meu ambiente de trabalho. Porque um dos grandes problemas do setor público, e aí no caso eu era promotor de justiça, é a total ignorância sobre o terceiro setor. Ignorância no sentido de não conhecer mesmo, de não saber quem é, onde está, o que faz. Enfim, nós do poder público, muito distantes da realidade das organizações, tanto nos nossos espaços quanto nas nossas condutas. Então, eu tive necessidade de conhecer quem eu trabalhava. E daí eu consegui, na época, o secretário de Planejamento de Minas Gerais era o senador Anastasia, conseguimos viabilizar pela FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, uma pesquisa censitária, uma pesquisa, talvez hoje, até hoje, a pesquisa mais próxima da realidade que existe sobre o terceiro setor. Foi visita domiciliar, foi feita pela FIP de São Paulo, Fundação Instituto de Pesquisa de São Paulo, e foi coordenada por nós do Ministério Público, e 6 universidades participaram. Universidade Federal, PUC, UNA, UNE e a Unifenas. Enfim, alunos desses cursos de administração e de direito que fizeram uma pesquisa. Foi muito interessante. Essa pesquisa teve algumas consequências. A principal delas foi que eu fiquei realmente encantado, encabulado, super motivado de trabalhar com o terceiro setor, com as organizações de sociedade civil. Eu vi o trabalho que essas organizações fazem. Quando você pega na área de saúde aí, 78% dos atendimentos gratuitos de saúde são feitos pelos hospitais filantrópicos, pelas Santas Casas de Misericórdia. Minas Gerais tem mais de 500 municípios com menos de 10 mil habitantes. Nós temos maioria dos 853 municípios de Minas Gerais, tirando, claro, a região metropolitana e as grandes cidades, que não passam de 30, todas têm o único hospital, que é a Santa Casa, que é um hospital filantrópico. Na área de educação, aí, desde as creches até universidades aí do terceiro setor. Na área de assistência social, é o concurso do terceiro setor. Desde antes de existir o Brasil, né? A gente já tem essas instituições funcionando e cuidando de questões. Opa! A gente... Não, mas tranquilo, voltou. Opa. Nós percebemos que havia aí... Oi, está ouvindo bem, não? Estamos ouvindo. Tá. Bom, e daí, além de descobrir esse universo encantador de pessoas do bem, fazendo bem e com esforço, mudando a realidade com pouco recurso, com criatividade, é um negócio fantástico. Mas aí a gente também percebeu os problemas. A gente viu que as OSC, as organizações do terceiro setor, tinham 2 problemas graves. Primeiro, a administração amadora. A administração amadora decorrente aí de que as pessoas que vão para o terceiro setor, em geral, vão por um problema, por uma questão pessoal, passional, um ente que teve uma doença, é uma questão política, religiosa, enfim, sempre se envolve com essas organizações pessoas que estão querendo fazer o bem, enfim. Mas, em geral, nunca administraram uma instituição. E aí fica uma administração amadora. É um problema. O outro problema é a falta de transparência. A gente vê que as organizações do terceiro setor, hoje não está tanto assim, mas até bem pouco tempo, e tem sentido, por causa
vocês são novos ainda, mas ainda nos ressentimos do tempo da ditadura, quando era inviável você participar de uma associação, de uma organização. Você pegar aí nos cartórios, de 1968 a 1979, aí, uma década ou mais, você não tinha registro de organização da sociedade civil, porque as pessoas temiam, e era até quase, em alguns casos, considerado crime se reunir. E, além disso, essa nossa herança, vamos dizer assim, herança cristã mesmo, de que o que a sua mão direita faz, que a sua mão esquerda não fique sabendo, e aí fica escondido. Em muitos casos, a gente viu no quarteirão, onde existe uma organização que faz um trabalho fantástico com crianças ou com idosos, e os vizinhos não sabiam da existência. Então, essa falta de transparência, e nesse sentido também, e a falta de gestão profissional era um grande problema. Do lado do poder público, o total desconhecimento, a ignorância. Ninguém... Agora também evoluiu muito também, mas promotor, juiz, prefeito, vereador, deputado, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém percebe o que é esse terceiro setor e a importância desse terceiro setor. A gente viu aí um movimento, há uns, 10 anos atrás, das empresas, responsabilidade social e empresarial, e aquilo tudo fechou na pesquisa de 2006. E nós ali, até hoje, mandei uma mensagem para o professor Eduardo Filinto, que é da FIP, que coordenou a pesquisa aqui, porque pela primeira vez, sentado na minha sala, mais ou menos setembro, agosto de 2005, eu disse a ele, olha, só tem um jeito de resolver esses problemas sociais e ambientais. Se houver intersetorialidade, se houver alianças intersetoriais. Ele disse, olha, isso que você falou aí ainda vai dar pano para manga. Mas é um fato. É um fato, Sim. porque nós percebemos o quê? Nós precisamos de um Estado que esteja mais próximo das organizações, que pelo menos conheça, que saiba o que elas fazem, que perceba que não são elas que precisam do Estado, mas o contrário, é o Estado que se serve delas para atender políticas públicas, isso é um fato, mas sem o Estado não há possibilidade de um funcionamento adequado dessa aliança intersetorial. Você precisa do Estado, você precisa das organizações, você precisa do mercado. É o governo fazendo a regra, fiscalizando, fomentando, criando as políticas, o mercado financiando, porque não tem outro para financiar, e as organizações fazendo. É simples assim, o tal da aliança intersetorial. E a gente tem exemplos que funcionam maravilhosamente bem e que nos dão segurança em afirmar. Não existe possibilidade de uma solução de problemas sociais e ambientais de forma eficaz, com eficiência, se não estiverem aí os três setores, cada um cuidando do seu papel, governo governando, mercado financiando e organizações fazendo, mas cada um também com sua peculiaridade e especialidade. É claro que, eu estava dizendo de exemplos, nós temos aqui em Minas Gerais, e já está expandindo para o Brasil todo, até pelo mundo, já tivemos até na Suíça falando disso, na Itália, em todos os países da América do Sul, são as APACs, Associações de Proteção aos Condenados. É uma prisão onde nós revertemos o processo, onde, ao invés de ter 85% de reincidência, nós temos menos de 10% de reincidência. Nós temos a reinserção de 85%, 87% dessas pessoas que cumprem pena. E aí? É um espaço público, é uma cadeia. As leis penais são governamentais, evidentemente. Quem faz funcionar, quem fiscaliza, quem faz a evolução dos processos é a justiça, é promotor de justiça, é o juiz de direito, ou seja, é o primeiro setor funcionando perfeitamente aqui. O segundo setor financia. Nós temos dentro das APACs várias indústrias. Lagoa da Prata, que é uma cidade aqui do interior de Minas, onde eu tenho residência, a APAC de lá monta 3.000 bicicletas por mês. Nossa!
Tem uma padaria que produz lá pães e vende para a cidade toda, tem fábrica de... Enfim, e os empresários, o dono da fábrica de bicicleta é super feliz, porque ele contrata as pessoas por um preço melhor, porque não tem que pagar obrigações sociais, o empregado não falta do emprego, está preso, e Tá ali? por preso é excelente, porque ele fica... cada 3 dias trabalhar diminui um de pena, né? Além de ter um salário. Enfim, é o ganha, ganha, ganha. Então, nós temos a APAC, que é uma associação, não é uma associação de empresas, tá, gente? É uma associação de pessoas do bem lá da comunidade, geralmente vindas desses grupos religiosos que atendem nas prisões, as pastorais carcerárias, e com familiares, enfim. Essa associação, uma associação civil, uma OSC, o governo é quem coordena, porque é uma prisão pública, e o mercado financiando. Aí funciona perfeitamente a aliança intersetorial. Nós temos visto agora, nesse tempo de pandemia, e eu tenho aqui sempre, por causa da minha relação, e eu sou muito quieto aqui em Minas Gerais, a gente tem visto no Brasil todo grandes empresas financiando agora ações de assistência nesse tempo da pandemia, que nós temos a MRV, o senhor Rubem Mene, que é um dos diretores, talvez o principal dirigente, recentemente declarando que não há possibilidade mais de ter sucesso empresarial se não houvesse a participação de financiar, de fomentar o atendimento das demandas sociais e ambientais pelas organizações da sociedade civil. Então, a gente está vendo, Lucas, que claro que não decorre do que nós fizemos lá em 1997, evidentemente que não. Alguma parcela pode ter de contribuição, mas essa ideia da aliança intersetorial, da intersetorialidade, veio desaguar. Nós fizemos aqui em Minas, não sei se você já ouviu falar, chama ENATES, Encontro Nacional do Terceiro Setor. Sim. Acho que está na 20ª edição, uma coisa Sim. assim. Esse ano não teve, naturalmente, por causa da pandemia, mas no ENATES de 1999, 2000, nós pedíamos para os governos um marco regulatório para o terceiro setor, para que essas alianças intersetoriais ficassem mais, como eu diria, mais estruturadas, ter uma forma legal de acontecer. E aí veio, Laís Figueiredo esteve aí ontem com você, eu participei, eu assisti, nós vimos que havia uma necessidade desse Miroski. O Miroski não é o ideal que a gente sonhou. Eu até participei lá no começo da discussão, depois tive muita troca de informações com a doutora Laís, enfim. E no resultado final, o que é o Miroski, se não a lei que regula os contratos entre poder público e organizações da sociedade civil. E ali prevendo a possibilidade de financiamento por empresas. Eu dizia lá, no tempo quando a Federação das Indústrias, aqui em Minas Gerais, e as federações de indústrias de todo o Brasil, ficaram aquela febre da responsabilidade social empresarial. Aí, o que é responsabilidade social empresarial? E eu fui convidado e fiz várias palestras no interior de Minas, principalmente pela FIENG, e eu dizia, olha, não existe responsabilidade social empresarial. Responsabilidade social da empresa, se tiver, é ter lucro. Porque se ela não tiver lucro, ela não vai cuidar de produto de qualidade, não vai cuidar do seu entorno, não vai cuidar de seus funcionários, não vai cuidar de nada, vai quebrar, vai ser uma irresponsável. Agora, o que o dono da empresa, o que os acionistas da empresa, o que os proprietários da empresa fazem com o lucro, aí sim, pode entrar no campo aí da ética, da religião, a distribuição disso. Nós temos aí um grande, ele deve ser falecido, eu não me lembro nem mais o nome dele, mas um baiano que esteve aqui em Minas, na década de 2000 e pouco, e ele fazendo uma palestra para nós, ele usou uma expressão que ficou histórica. Eu falei assim, olha, Tomás,
não há possibilidade. Eu fiz fortuna, mas morrer rico é, no mínimo, falta de imaginação. E ele criou aí uma grande fundação, e essa fundação cuida de educação, salvo me engano, me esqueci o nome completamente agora. Mas o Rubem Menem, falando isso esses dias, formaram um grupo de 6 ou 7 grandes empresas nacionais que estão buscando financiar as atividades das OSC, e o Estado fez o Emirosk. Então, assim, nós estamos com a possibilidade muito boa, e infelizmente, a pandemia, ao vírus, a doença, mas muitas coisas boas estão saindo disso. Essa ideia de solidariedade, de não racismo, dos empresários perceberem que não há sucesso num país de desgraçados, que mesmo se tiver sucesso empresarial, ele não vai ter nenhuma valia. E, mais que isso, a filantropia, o mecenato, tem outro significado. Você não é porque você é bonzinho de coração que vai ajudar o pobrezinho, o filantropo, prover o desprovido de um bem que ele necessita. Legal, isso é bom, é caridade, é cristão. Mas nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de investimento social. O empresário que investe nessas ações das organizações da sociedade civil está promovendo uma sociedade melhor, que vai ser um bom consumidor dos produtos dele. É o jogo do ganha-ganha mesmo. O Estado ganha porque vai funcionar, o mercado ganha porque vai ter lucro, e as organizações ganham porque aí, não sei se você já ouviu, mas eu dizia assim, o governo vai ter voto, e é o que ele quer, e é bom que queira, é bom que tenha, porque quanto melhor ele for, mais voto ele vai ter. O mercado vai ter lucro, e é bom que tenha, quanto mais lucro ele tiver, mais ele vai poder ajudar. Então, é legal isso. E aí eu tinha uma dificuldade para achar a palavra para o terceiro setor. Né? Para o governo é voto, para o mercado é lucro, e para o terceiro setor é o quê? Por quê? Porque você tem aí as várias vertentes. O cara é do terceiro setor para ir para o céu, para reencarnar melhor, para olhar nos olhos dos filhos, para acordar feliz. Então, assim, são vários motivos. Mas aí nós chegamos a uma conclusão. O jogo do ganha-ganha é para o governo ter voto, o mercado ter lucro e as OSC terem paz, as pessoas terem paz. Que ter paz é isso, né? Você acreditar que com o que você está fazendo você vai para o céu, você vai reencarnar melhor, você vai olhar nos olhos dos seus filhos, você não vai ter problema de consciência. Então, opa, vamos ver. é governo governando, mercado financiando e OSC fazendo, ok? Legal, doutor. Muito bacana. Estamos ouvindo. Deu uma cortadinha aí, mas estamos te ouvindo. Eu queria registrar aqui, doutor, tem várias pessoas que chegaram, mas vou registrar 2 em especial. O Dimas Messias de Carvalho, que está com saudade. Meu professor Dimas, professor de família. E a Cristiane Mirza, que é aniversário dela, e ela parou aí nas comemorações para ouvir. Então, feliz aniversário, Cristiane. Parabéns, Cristiane de Araxá. Opa, de Araxá, Minas Gerais. Eu, essa semana, estava olhando o regulamento do Mirosk de Araxá, Minas Gerais, que foi, inclusive, indicação da Bianca Monteiro também, que desse uma olhada. Queria registrar também a presença aí da Carol Pires, lá de está em Itabuna, Bahia. Lucas, Edinamara, que é uma amiga querida, trabalhou na política de drogas também, num projeto que eu trabalhei na Fiocruz. Ela é pesquisadora, inclusive, também de intersetorialidade. Então, hoje ela falava que estava bem interessada nessa discussão, sua conterrânea aí de Minas também, nessa discussão por conta das discussões de intersetorialidade. Daniela Balbina também, conterrânea sua. Daniela faz umas lives muito interessantes, recomendo também. A Mariana Socin, de São Paulo, um beijão, amiga querida. Arimaté, da Paraíba. Então, a Nana, Isa Moraes, então a turma que está chegando aí, Loyola de Itabuna. Então, mais gente eu vou cumprimentar daqui a pouco. E aí, doutor, eu trago uma questão que você colocou e me chamou a atenção, da questão da pouca profissionalização, né? Que eu brinco que as pessoas elas entram com um coração enorme, mas sem saber para que lado ir, né? Elas querem fazer o bem, então, sem saber, sem ter instrumentos profissionais, técnica, enfim, tal. E eu me lembro de uma situação lá no Rio de Janeiro, uma grande liderança lá de um dos morros, que agora
não me lembro exatamente qual deles, grande liderança, enfim, super reconhecida, que ela tinha o estatuto dela, a gente fez uma atividade lá em 2018, e o estatuto dela foi constituído em 82, e nunca tinha sido mexido. Né? Então, você tem uma ideia, ela nunca conseguiu um advogado, alguém que pudesse dar um auxílio para ela, para que ela atualizasse o seu estatuto em 2018, um estatuto de 1982. Quiçá ela ter instrumentos de compliance, né? Todas essas técnicas novas de gestão, enfim. Então, quando você fala dessa coisa da profissionalização, mais do que vender consultorias, etc., de softwares para gestão e tal, é entender que precisa ter técnica mesmo. Precisa saber lidar com a burocracia, precisa saber dialogar com outros atores, com o mercado, com o poder público. Então, um pouco, acho que essa história que você fez aqui é um pouco nessa linha, penso eu, que é um pouco nessa linha que a gente está falando. Na verdade, nós temos dois problemas com relação a isso. Primeiro, um pouco aí de vaidade, que é quando eu via sei lá, um tempo atrás, uma reportagem sobre o terceiro setor na televisão, e aí o cara entrevista uma mulher lá, e ela diz, o sonho da minha vida é montar uma ONG para cuidar de criança. O sonho da vida. Ela nunca cuidou de uma empresa, nunca cuidou de um empreendimento. E nós tínhamos, e aí o Eduardo Filinto, eu não sei se ele entrou aí, mas ele me mandou um zap hoje, tinha um estudo, na mesma época dessa pesquisa feita aqui em Minas, que tinha um bairro em São Paulo onde tinha mais, presta atenção, onde tinha mais pessoas físicas nas organizações que cuidavam de crianças do que crianças que precisavam de cuidado. Nossa! É uma loucura isso. Então, assim, eu sei que eu estou falando aí para a maioria das pessoas que já estão envolvidas com as organizações da sociedade civil, mas nós que estamos doutrinando, nós que estamos fazendo isso acontecer do ponto de vista acadêmico, acho que nós temos que orientar as pessoas. Olha, eu sou procurado lá no Ministério Público, toda semana, todos os dias. Eu quero constituir uma ONG. Para quê? Para cuidar de uma criança e tal. Mas já tem, lá na sua rua tem uma. Por que você não participa dela? Então, assim, tem essa questão um pouco de vaidade. Depois, e agora, com o Imiroski, ficou muito tranquilo, porque, olha, o Lucas, não é puxar sardinha. Eu já estou numa fase da minha vida que isso é bobagem. Mas eu acho que uma organização da sociedade civil, por menor que seja, se ela não tiver uma boa orientação jurídica e uma boa orientação contábil, ela dificilmente vai conseguir atender as demandas que ela pode atender com a eficiência que precisa. E o Emiroski hoje deu essa possibilidade, porque nós sabemos que que cerca de 25% das organizações contratam com o poder público, principalmente com os municípios. Menos de 10% com o Estado, menos de 4% com a União. Mas, enfim... A nota técnica do DIEESE, que saiu há poucos dias, dá 2 ponto alguma coisa por cento, dá nem 3% para o governo federal. Nem 3% quem contrata com a União. Com o município, aqui nessa pesquisa nossa, que é de 2006, eu nem sei se ela está valendo, mas acho que vale ainda, não passa de 25%. Mas essas 25% que contratam com o poder público, nós temos aqui, por exemplo, 270 creches que contratam com o poder público em Belo Horizonte, elas precisam colocar no plano de trabalho, lá na necessidade dela, a contratação de assessoria jurídica contábil. Eu acho que é um dos meios mais rápidos para eles saírem desse amadorismo e dessa falta de transparência. E a gente sabe que fala de amadorismo na gestão e fala de falta de transparência, mas ontem ainda, hoje pela manhã, eu fui entrevistado pela Escola Aberta, eu dizia isso, eu fui promotor de justiça há 18 anos nessa área, eu processei criminalmente umas 4 ou 5 pessoas, eu fiz intervenção em 2 entidades, e eu convivi com centenas, com milhares. A maioria absoluta é gente boa, honesta, trabalhadora, dedicada, quer ir para o céu
mas aí tem que parar com o amadorismo. Aí nós precisamos profissionalizar a gestão. Esse é o meu monotema hoje. As organizações precisam de profissionalizar a gestão e ter transparência pública, transparência total. Nós temos aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, né, na verdade, no município de Betim, uma associação que eu tenho até a honra de ser do Conselho Consultivo, que não é nada estatutário, mas que é uma honra muito grande, a Ramakrishna. Ramakrishna, se você entrar no site do Instituto Ramakrishna, você vai ver lá tudo, as contas, quanto está o salário dos diretores, como é que funciona, ou seja, isso é transparência pública. E a gestão deles é tão profissional que eu conto esse exemplo para todo mundo que eu posso, que eu fiquei encabuladíssimo. Uma reunião de diretoria, eles estavam decidindo quais recursos eles iam recusar, que não era compatível com a filosofia da instituição receber recursos daquela empresa, porque aquela empresa tinha um papel que não era muito recomendável. Isso aí é coisa fantástica. Isso é administração profissional. Eles têm, por exemplo, lá uma fábrica de tela de arame que dá um lucro grande para eles e que eles mantêm quase todos os processos deles com isso. Ou seja, eles são autossuficientes, não precisam de dinheiro público. Enfim, administração profissional e transparência pública é o que eu sugiro para as organizações. E base disso, ter uma atividade econômica que gere recursos para você sobreviver sem precisar de poder público, buscar uma boa assessoria jurídica permanente para as suas atividades do dia a dia, não assina um contrato sem conversar com um advogado especializado e sua contabilidade, procura um contador, não tem jeito de fazer tiver uma boa contabilidade. Isso vem bem a calhar com que eu tenho conversado muito aqui, Nailton Cazubá, que é um parceiro, senhor conhece, sempre tem aqui comigo. Dia 30 de junho, aliás, estará aqui na nova live comigo, atendendo a pedidos. Nailton é sempre atendendo a pedidos. Termina a live, as pessoas já estão pedindo a próxima. Então, dia 30 de junho, ele é muito bom. Dia 30 de junho, ele vai estar aqui com a gente de novo, e a gente sempre conversa sobre isso. A Daniela Balbina Marra, também nas lives dela, tem falado muito sobre isso. São dois contadores, né? O Ricardo Monello, que é contador e advogado, esteve aqui na semana passada. A gente sempre está falando sobre isso, sobre a importância de ter as duas assessorias, jurídica e contábil, na gestão da organização no cotidiano. Se puder, nessa organização tiver uma estrutura que seja orgânica, mas se não puder, que incluam nos termos de parceria, né? Porque o Miroski, ele possibilita isso, essa assessoria contábil e jurídica no cotidiano, para a gestão cotidiana da organização. Isso é fundamental. Eu queria, doutor, eu lembrei aqui de uma história que eu vi certa vez, eu trabalhei muito... Exatamente, está aqui. Eu lembrei de eu faço muita assessoria, trabalhei muito com organizações do campo da AIDS, né, as ONGs AIDS, trabalham com a epidemia da AIDS e tal. E em uma capital que eu fui, o poder público tinha feito parceria com organizações para fazer testagem rápida da população, de pessoas que têm pouco vínculo com o poder público, com o SUS, né? Morador de rua, pessoa que está em situação de rua, usuário de drogas, travestis, transexuais que estavam em situação de prostituição ali e tal. E aí, num determinado evento, eles fizeram um trailer numa praça, a outra equipe botou na mesma praça o trailer, e a festa estava rolando numa praça lá adiante um pouco. Quer dizer, uma absurda falta de planejamento, sem atingir as... E eu brinquei e disse, olha, vai fazer o quê? Testagem uma equipe na outra, da organização? O público está louco. Quer dizer, quando você traz esse exemplo de desorganização e tal, acho que o Miroski traz essa possibilidade de você ter articulação em rede, um planejamento melhor das ações para evitar desperdício de recurso público. Então, acho que um pouco nessa linha que uma intersetorialidade bem resolvida, bem articulada, bem planejada, ela pode resolver e dar respostas muito mais consistentes, né? Claro. Então, é muito isso. Bem. Beleza. Vamos registrar, então, aqui uma pergunta, então, para o senhor, já a primeira pergunta que chega mais concreta. O nome dela não apareceu, mas ela está com dificuldade de pactuação
em Belo Horizonte, de fazer parceria com o CNDCA, com os Conselhos de Criança e Adolescente. E aí, doutor, não é só Belo Horizonte. Há uma dúvida, uma dificuldade grande de operacionalizar as parcerias, até onde vai a autonomia dos conselhos para fazer, para não fazer, quem assina, se é o gestor da pasta específica, se é o gestor do conselho, se é o presidente do conselho. Enfim, você tem aí um pouco dessa experiência para falar com a gente. Esse é um problema sério. Na verdade, a Gabriela Moura, que está aí dando uma cena aqui, ela está lá na Secretaria de Assistência Social. Opa, Gabriela, obrigado pela... gente. Ela convive com os conselhos diariamente lá. Eu fiquei lá, eu fiquei na Procuradoria, eu fui procurador-geral do município por quase 3 anos. E eu disse, a minha intenção era implementar o Emiros, que foi feito. E na implementação do Emiros que foi criado o CONFOCO, que é o Conselho de Fomento e Colaboração. E nesse conselho a gente buscou integrar os conselhos municipais de políticas públicas. Agora, esses conselhos, Lucas, é difícil falar sobre isso, porque eu não quero ofender ninguém e nem entrar numa área que pode, ao invés de ajudar, vai atrapalhar mais as coisas. Mas, até bem pouco tempo, conselhos de políticas públicas nada mais era do que um braço do governo, dos governos, que... Vou te dar um exemplo. Eu fui assessor de um município. Não é aqui, claro. Quando eu era advogado ainda. E estava na época que saiu como é que chama? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E lá havia uma previsão de recursos para os municípios, um recurso especial para os municípios. Mas tinha que ter um conselho. Aí tinha que ter um conselho. Daí o prefeito me chamou e falou assim, eu preciso de um conselho para receber esse recurso. Daí eu constituí o conselho. É assim que funcionava. Você pegava alguns funcionários públicos, chegavam alguns amigos lá do partido, do gabinete do prefeito e constituía o conselho. E não tem muito tempo isso, que conselhos eram assim. Hoje já está bem diferente, já está bem, muito melhor resolvido, mas ainda tem alguma coisa de excesso de burocracia. Eu não sei, eu tenho dificuldade para falar de conselhos, e principalmente dos conselhos de Belo Horizonte, porque eu sempre tive uma boa relação com eles. E, em um determinado período, o Conselho da Criança e do Adolescente aqui, que tinha algumas questões mais graves, resolveu, funcionou bem. O Conselho do Idoso teve alguns problemas também, solucionou. Eu sei, nós temos alguns problemas aqui em Belo Horizonte, que eu não sei te responder qual a solução para isso, a não ser, e aí é que entra, por que essas pessoas dessas organizações não estão nos conselhos? Nós temos que entrar nos conselhos, senão eles vão continuar assim, não tem jeito. As organizações do terceiro setor que reclamam dos conselhos poderiam estar nos conselhos e poderiam estar definindo lá as regras. Eu não sei, sabe, Lucas, eu tenho a minha dúvida se conselho nesse formato tem alguma... Não é que não tem utilidade, não, mas que ele precisava de ser reformatado para ele atender a necessidade que tem. Que tem. E eu acho excelente a ideia. Né? Um conselho de política pública que define as diretrizes, que, vamos dizer assim, concentra os recursos, distribui para onde mais tem necessidade. Muito legal isso. É muito legal. Agora, burocratizaram tanto e ficaram com tanta regra que complica. Você pega, por exemplo, nós temos ainda conselhos que não admitem como é que fala? O registro de uma pessoa lá que remunere dirigentes. É um negócio louco, tem município que tem isso. A lei federal que proibia a remuneração foi revogada em 2014 e até hoje ainda tem isso. Então, assim, eu realmente acho que... E aí eu vou... Me desculpe aí,
o Conselho também está precisando de uma boa assessoria jurídica, uma assessoria contábil. E, repito, não é só o caso de BH. A gente tratou do caso de BH porque foi uma pessoa aqui de Belo Horizonte quem tratou, mas essa é uma situação muito geral. Há um não entendimento de como o Mirosk vai ser operacionalizado pelos conselhos, que é grande. Outro dia eu estava na reunião do Confoco aqui na Bahia, do estado da Bahia, né, onde eu sou colaborador, e uma das discussões foi exatamente essa, também focada na questão do Conselho de Criança e Adolescente. As organizações têm reclamações diversas, né, de diversos tipos, sobre a operacionalização disso. Acho que o doutor Tomás não respondeu, talvez, a pergunta específica, mas fez uma ótima análise sobre o papel desses conselhos e dessa... Porque, na verdade, e ali também nós temos esses dois problemas, porque é onde tem a participação popular, ou seja, onde as pessoas podem se manifestar. E nós temos lá aquele outro problema, aqui em Belo Horizonte diminuiu muito, e eu até vou te falar com toda a sinceridade, eu participei de algumas reuniões do CONFOC, que é o Conselho de Fomento e Colaboração, onde também ele é paritário, com membros do poder público, das secretarias que têm envolvimento com as OSC e as organizações, e eu fiquei impressionado com o nível dos servidores públicos, que lá no começo era aquilo que eu disse, não tinha o menor conhecimento sobre o terceiro setor. Agora você imagina, quem vai autorizar a liberação do recurso, quem vai acompanhar a aplicação do recurso, quem vai analisar a prestação de contas, não. Opa! O doutor Tomás teve aí um probleminha de conexão. Vamos esperar aí para ver se ele retorna. Enquanto isso, eu vou cumprimentar aqui o pessoal que eu não tinha cumprimentado ainda. Valdeci, Anne, Helena, Isa, Lícia, Nana, de Tubarão, Santa Catarina. Essa turma. Opa, doutor Tomás, acho que caiu. Isso, vamos esperar ele voltar aqui, que ele caiu. E a Tati, Silvia, Marcelo, Gabi Moura, Rosângela, e a gente tem discutido aí sobre os terreiros de candomblé. A contadora Daniela Balbina, querida, está dando algumas dicas aqui também, mandou um e-mail, informando que o conselho está funcionando de forma remota. Vamos ver se o doutor Tomás ainda aparece aqui. Já são faltando 7 minutos para a gente terminar, pelo menos para considerações finais. Vamos ver aqui se o homem aparece. Deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Vamos ver se ele retorna, então. Vou aproveitar, então, também para responder. Para quem perguntou, todas as lives do OSP Legal ficam salvas, tá no canal OSP Legal, OSC Legal no YouTube. Então, basta ir lá no YouTube, entrar lá no nosso canal, as lives ficam todas salvas lá, tá bom? Quem está chegando agora, Thalita, Jefferson, um abraço aí para vocês. Tem também a Michele, André Carvalho, advogado lá do Pernambuco, que sempre está com a gente aí, também trabalha com organizações. A Juma, da Tulipa do Cerrado, uma queridona, faz um belo trabalho com usuário de acolhimento de usuários de drogas e redução de danos para esse público lá em Brasília, no DF, uma referência também. Cibele, Meire de Itabuna, a Joana Dark, a Mônica Barbosa, foi minha colega de mestrado. Mônica, um beijo para você. Então vamos lá, doutor Tomás Aquino volta aqui já. Já está pedindo para entrar aqui, vamos ver. Opa! Opa! Está de volta, voltou a tempo. Infelizmente, doutor, a gente tem mais... Nós temos 6 minutos de live aqui, então eu queria... enfim, agora a gente tem pouco tempo. Queria te agradecer novamente por estar aqui. E queria que você fizesse as considerações finais aqui e chamasse a atenção para os pontos que você entende mais importantes a gente fazer esse encerramento aqui para essa live de hoje. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade. Sempre é muito legal esse bate-papo. Na verdade, a minha vida nos últimos 30 anos tem sido essa. É monotema sobre esse assunto e com muito prazer. Tenho muita gratidão
terceiro setor que me fez. Hoje eu sou, vamos dizer assim, realizado nesse assunto, porque eu tive a oportunidade de contribuir com isso bastante. Então, eu fico muito grato a vocês todos que estão aí, que eu sei que todos vocês são parceiros e são envolvidos com essas questões sociais e ambientais. O que eu tenho a dizer realmente é isso, Lucas, e com toda sinceridade e tranquilidade. Não há outro meio de resolver os problemas sociais e ambientais eficientemente se não houver governo, mercado e organizações participando do processo. O governo precisa de fazer a regra, o mercado precisa de financiar e as OSC precisam de fazer. E eu tenho a felicidade, eu não consegui ver todos que estão aqui, mas eu sei que todos são envolvidos com isso, e vocês sabem do meu carinho pelas pessoas que se envolvem com essas questões, porque eu sei que o que todos nós estamos buscando é um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para as pessoas. Enfim, é mais do que um conceito jurídico, é um conceito cidadão, um conceito cristão, de a gente ser uns pelos outros e ter um cuidado com os próximos. A ideia é essa. Doutor Tomás, mais uma vez te agradeço. Você, de fato, me permita chamar de você, pela sua inspirar outras gerações, né? A gente que é um pouco mais novo nessa caminhada, inspirado na sua caminhada, na contribuição que você tem dado ao terceiro setor, às organizações. Gente, todo mundo é testemunha. Tem aqui, gente, para quem não tem ainda, recomendo fortemente o livro do professor Tomás. Essa é a 5ª edição, já tem a 6ª, que ele já mostrou aí, tá bem? Então, olha só, a gente já tem a 6ª edição, recomendo fortemente, é um livro muito bacana. Infelizmente, o tempo é pouco, daqui a pouco o Instagram já bota aqui a contagem regressiva aqui para terminar. A gente sempre fica com esse gosto de quero mais, mas, poxa vida, agradecer de coração a esse homem que é uma referência para todos nós, a quem se dedica às organizações, a quem se dedica ao fortalecimento dessas instituições que estão aí, são privadas, né, mas que atuam com interesses públicos, atuam com a ajuda do próximo. Então, acredito que as pessoas que estão aqui também sempre tem um público que já vem sempre acompanhando, e tem gente que aparece vez por outra e tal, gente que vem a primeira vez, e eu fico muito feliz de poder tê-lo aqui nessa perspectiva, aqui no programa, né, aqui na live, para a gente conversar e poder disponibilizar a sua inteligência, sua sapiência, sua experiência aqui para esse público também. E fico muito feliz, pessoalmente, particularmente, por poder contar e poder compartilhar um pouco disso aqui, dessa conversa contigo. Já nos conhecemos aí muito rapidamente no evento, acho que em São Paulo, lá na PUC, me cumprimentei, mas sempre esses eventos tem muita gente cumprimentando todo mundo, a gente troca cartão e vai-se embora. Então, é uma honra para mim poder tê-lo aqui, assim como outros nomes que tive aqui, né? Já tivemos Ricardo Monello, Laís Lopes, o próprio Nailton Casumbá, que já é um parceirão, e aproveitar, então, até para dizer para o pessoal, semana que vem, 2 lives, tá? Segunda-feira, 15 de junho, Camila Escudeiro, que é do IPEA, vai estar falando sobre o mapa das organizações da sociedade civil, o mapa das OSC, vai ser muito bacana. Terça-feira, dia 16, Paulo House Martins, também um advogado de referência, antigo aí, velha guarda das organizações, vai estar também comigo dia 16, conversando aqui, nesse mesmo horário, sempre 18 horas. Na semana de 25 ali a gente para, porque é festa junina, né? Então a gente é nordestino, tem que dar essa descansada, ainda que não vá pular fogueira, a gente dá uma descansada, mas dia 30 a gente retorna para fechar o mês com o Nailton Casumbá, o grande parceiro Nailton Casumbá, quem eu sempre agradeço, porque sempre eleva o nível das discussões aqui também, de forma grandiosa. E na quarta-feira, gente, amanhã, também conhecida como amanhã, dia 10, 19 horas, no canal Filtro de Barro no YouTube, a gente tem a estreia de mais uma edição do programa Terceiro Setor Revista, que é com Patrícia Mendonça, pesquisadora, vai estar falando sobre a pesquisa de implementação do MIROSC na visão dos gestores. O pessoal está perguntando se foi gravada essa live, que quer ver depois. Isso, fica gravado no canal OSC Legal no YouTube. OSC Legal no YouTube. Gente, obrigado. Faltando 10 segundos, doutor Tomás, de coração. Um grande abraço para você. Obrigado. Valeu, gente. Estamos aqui amanhã.